Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Andreas Kisser, cara, um dos principais guitarristas do Brasil há muito tempo já, né, cara? Muito tempo. Só que tu entrou no Sepultura foi em 87, você tava me falando. Exatamente, em 87 eu entrei no Sepultura, foi meio no começo do ano, né? E eu comecei a tocar o violão, na verdade, em 81, mais ou menos. Engraçado que eu ganhei um violão na rifa. Mas eu já tocava com o violão da minha avó, né? Tá. Assim, a minha avó, ela veio da Eslovênia, então ela tocava um pouco de música folclórica eslovena, austríaca. Ela sabia uns 3 ou 4 acordes. Então, pô, eu cresci vendo isso, né? Ela tocar essas músicas, cantar. E com o violão dela foi que eu comecei a aprender os primeiros acordes. Eu cheguei lá na professora Denise, que era vizinha lá da minha avó, lá no bairro Campestre, em Santo André. E o meu objetivo era tocar Stairway to Heaven, Tá. né? Que era aquele objetivo impossível, né? E... Isso porque ainda não tinha Sweet Child O' Mine. Não, putz, não tinha nem Guns N' Roses, né? Então. 81, não, isso é 81, 82, é por aí. Mas aí eu comecei a aprender música popular brasileira, os acordes, né? A primeira música que eu lembro de ter tocado mesmo foi a Planeta Água, do Guilherme Arantes. E, pô, sempre que eu voltava, minha avó era sempre a primeira cobaia, né? Eu sempre mostrava as coisas pra ela. E ela sempre foi que me apoiou, assim, né? A minha primeira Mas o que te apoiadora. encantou ali? Porque assim, tu tocou. Nessa época você estava ouvindo o quê? E por que Planeta Água? Porque era Era uma fácil? música, por causa dos acordes. Era o que a professora passou. Ó, você vai aprender o Mi maior, o Ré maior, o Sol. Então tem essa música, tem esses 4 acordes. Então vamos lá, entendeu? Aquela coisa da mudança, né? Rítmica, né? Pra você ter aquela coisa. Fazer pestana, que é a coisa mais difícil do mundo. Né? Muita gente, na verdade, desiste, né? Por causa que, pô, a pestana é difícil. realmente difícil. A primeira vez. Mas depois, obviamente, né? Com a prática, você passa. Mas, cara, em casa sempre teve muita música. Minha mãe tocava um pouco de acordeon, minha avó tocava violão em casa. Nada profissional, mas assim, sempre teve. Meu pai escutava muito Tonico Tinoco, Sérgio Reis. Minha mãe tinha uma seleção muito eclética de disco. Tinha Clara Nunes, Martinho da Vila, Caralho. Beth Carvalho, tinha o Help dos Beatles, tinha Bee Gees. Tinha aqueles discos de tema de novela, né? Que aí vem uma porrada de artistas. Cara, assim, o Internacional, a primeira vez que eu vi Genesis, por exemplo, foi num disco desses, né? Tinha uma seleção de artistas. Primeira né? vez que eu ouvi Michael Jackson foi num disco desse. Então, Foi no disco do filme do Batman. Era uma seleção interessante, assim, que as novelas traziam, né? Tinha aquela coisa do Internacional e os temas nacionais. Eram 2 discos a cada novela, né, que saía. Então tinha tudo isso em casa. O caminho da escola, por exemplo, era um ônibus, né, fretado para pegar só os alunos da escola, fazia um caminho que demorava 1 hora, né, desde que eu saía de casa até chegar na escola, e era exatamente a 1 hora do especial Roberto Carlos na Rádio América. E o motorista deixava todo dia isso, né? Então eu vi Roberto Carlos a minha vida inteira indo para a escola, né? Então, pô, eu tinha muita referência musical. E, pô, Brasil, né? Samba, futebol, sempre fui muito fanático pelo futebol. Um dos primeiros vinis que eu lembro de ter foi o dos hinos do Clube de Futebol Brasileiro. Eu sabia todos, do Grêmio, do Inter, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, né, aqueles do Rio, que são maravilhosos, né, do Bahia, do Vitória, enfim. Então era assim, a música sempre teve, apesar da minha fanatismo do futebol, também estava permeado com essa coisa, porque eu gostava de ouvir os hinos, né, de saber a letra, de diferenciar, né, coisas da estrutura, enfim. Acho que inconscientemente eu já tinha uma conexão, sabe, com a música, assim. Entendi. E em casa sempre teve isso, né? Sempre teve muita música, a gente tava sempre ouvindo alguma coisa. E meu primeiro contato com o rock, cara, foi... O Alice Cooper veio pro Brasil em 1974, né? Então eu tinha 6 anos de idade, eu nasci em 1968, eu tinha 6 anos de idade e tava lá com a minha mãe no sofá, lá no Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, onde eu morava, assistindo Fantástico, né? Um domingão, antes de ir pra cama, para acordar cedo pra escola. E, cara, ali apareceu uma chamada no Fantástico. Ó, Alice Cooper tá vindo pro Brasil, né? Não sei o que. Aí apareceu um clipe dele, ao vivo, dele com a cobra, pintado, né? Com aquela coisa de fogo, pirotecnia. Eu falei, mano, o que é isso, né? Aliás, eu nem usava esse termo, mano. Sim, total. 6 anos, porra. Eu Falei, me impressiono mãe, como tu lembra disso, porra. mãe, porque me marcou. Marcante pra marcou valer. muito. Eu falei, mãe, o que é isso, meu? O que
que eles estão fazendo, né? Falar, isso aí é rock and roll, sei lá, ela falou tipo uma ópera, né? Eles são muito doidos, mas eles são milionários. Aí, por algum motivo, isso fez uma conexão, sabe? De ver aquilo como uma profissão, talvez. Mas totalmente assim, eu tinha 6 anos de idade, mano. Mas de alguma forma eu nunca esqueci disso, velho. Pra mim foi um impacto ver o Alice Cooper, assim, sabe? Com aquela idade, com minha mãe do lado. E minha mãe mostrando que aquilo era uma coisa normal, sabe? Que era uma profissão, como ser médico, como ser advogado, entendeu? Era uma possibilidade. Talvez, isso é uma análise que eu faço, obviamente, posterior, Sim. mas... Por isso que eu acho que eu nunca esqueci, né? Pelo impacto de ver o Alice Cooper e ver alguma conexão ali, talvez. E essa reação da tua mãe, ou essa forma de te fazer entender o que era Sim. Alice Cooper, não sei se ela era muito comum pelo que eu leio da relação dos artistas com a sociedade nessa época. Minha mãe era uma artista. Minha mãe pintava quadros, ela dava aula de pintura na década de 70, cara, imagina. Era uma mulher bem mais à frente. Ela fazia exposições de quadro na praça lá de São Bernardo, né, no Paço Municipal. Então, pô, eu cresci com isso também, né, de desenhos, de pintura, de cheiro de tinta, de pincel, né, isso tinha muito na minha casa também. Então ela tinha um espírito artístico, sabe? Acho que porra, se não fosse minha mãe, acho que seria muito mais difícil eu ter seguido uma carreira assim. Porque meu pai queria que eu fosse militar, isso, né? Provavelmente teria virado militar, né? Isso é interessante, porque assim, você tá me falando que a tua mãe é artista e pelo que o teu pai esperava, ou que ele, sei lá, sonhava pra você, ele era um pouquinho mais quadrado, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo, ele que levou a gente no Rock in Rio. Meu pai levou eu e minhas irmãs no Rock in Rio, ficou lá, mano. Largou a gente lá no meio, 1985, lá no meio de 60 ou 100 mil pessoas, sei lá quanto de gente tinha. E ele esperou os shows inteiros, tipo, dando rolê, ficando esperando a gente, né? E de tabela viu Queen, viu Iron Maiden, viu Whitesnake, viu Scorpions, AC/DC, viu, porra, todas aquelas bandas no auge, né? Ele queria mesmo era Tunique e Tinoco, né? Por exemplo, no meu primeiro show que eu toquei na escola, lá no Colégio Singular, em Santo André, uma feira de ciências que a gente fez sobre o thrash metal. Primeira vez que a gente tava falando de Metallica, de Venom, de Hellhammer, de Slayer, né? E hoje você vê o Metallica uma das maiores bandas do mundo, né? Então, era um projeto científico, realmente, de mostrar uma vertente que era bem underground, que era só a galera que conhecia mesmo, e um pretexto pra gente montar um palco na quadra da escola, né? E, porra, a escola montou um palco lá, o Singular, e a gente pôde apresentar. Eu toquei Judas Priest, toquei Twisted Sister, toquei Venom, tocamos Whitesnake, tocamos Judas Priest, né? E meu pai tava lá, ele foi lá assistir, dar apoio, né? Então, ao mesmo tempo que meu pai queria que eu fosse militar, ele não foi vamos dizer assim, um empecilho. Ele não ficava contra. Eu acho que ele sentia que as coisas eram genuínas, que eu realmente amava aquilo, né? Que eu sempre gostei e amo o que eu faço, né? Então, acho que ele não teve nem como, né? E quis participar o máximo que pôde, mesmo sem entender muito, né? O caminho da arte, né? Eu fico pensando no meu pai, por exemplo. O meu pai e a minha mãe, hoje talvez para eles seja um pouco mais fácil de compreender como é que eu pago minhas contas, entendeu? Mas era assim, a gente tá falando nesse caso de uma técnica, não é que não existia música nesse tempo que você está falando, mas no meu caso, estamos falando de uma tecnologia nova, de profissões novas, sem né? dúvida. E que meu pai jamais imaginou, que minha mãe jamais imaginou também que eu ia estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Eu também. Porque Sim. No meu caso... Não existia, né? Não existia. tinha nem a possibilidade. No teu caso existia, Sim. mas era um caminho... Ter sucesso na música era... Velho, assim, ainda na minha época, ali, década de 80 e tudo, era total preconceito, mano. Músico era vagabundo, era drogado, era geral toda hora na rua, porque era cabeludo, tinha tatuagem. Pô, eu cheguei a ouvir de um tio meu, pô, que eu era vagabundo, mano. Na minha cara, assim, mano. Pô, você não trabalha. E eu já tava no Sepultura fazendo coisa, enfim. Então, foi um processo difícil, né? O estilo do Sepultura não é uma coisa que rola em rádio, não é uma coisa que é tema de novela, você não tem essa estrutura, né, comercial, vamos dizer assim. E isso foi sempre bom, na verdade, porque a gente sempre trilhou o nosso próprio caminho, né? Foi sempre pegar o facão e, abrir o nosso próprio caminho. Ninguém escreveu essa história, a gente escreveu a nossa própria história, né? É mais difícil? Mas é mais livre.
Você tem mais possibilidades de não estar preso a caixas já estereotipadas, né? Do que tem que ser o heavy metal, do que tem que ser isso, do que tem que ser aquilo, né? Sepultura, por todas as dificuldades, aprendeu a criar um próprio estilo e absorver também essa coisa da música brasileira, dos ritmos. Aos poucos a gente foi absorvendo isso, né? E assim, a música brasileira faz parte... A influência da música brasileira faz parte da Sepultura desde o começo. Cara, sim, não tão explícita assim, porque eu cresci ouvindo música brasileira, Max e Igor também. Essas porra. Assim, né? Aprendendo a tocar esses negócios e tudo. Mas, porra, a gente queria fazer uma coisa completamente oposta. A gente era mais radical. Tudo que vem de fora é bom, tudo que é do Brasil é um lixo. Era bem isso, entendeu? Apesar de ouvir, de saber desse tipo de coisa e gostar, era aquela coisa, você tá fazendo parte do grupo radical, Maiden, Black Sabbath, sacou? E Venom, Metallica, essas coisas novas que estavam aparecendo, né? Que estavam levando para pra coisa mais pesada, mais agressiva. O thrash metal alemão, né? O Creator, Destruction, Sodom, né? Todas essas bandas assim. Nossa, minha mãe não deixava eu ouvir Creator. Putz. Too Evil. Porra, na capa tinha... Slayer também não podia. Era bem explícito, né? A capa do... Eu lembro de ver uma parte... as costas de um CD do Creator. Meu irmão, eu tenho um irmão mais velho. Sim. Que ele não é filho da minha mãe, ele é filho só do meu pai. Ele é 7 anos mais velho. Foi por ele que eu me aprofundei no mundo do metal. Porque a primeira coisa... Pelo menos os caras da minha idade, em geral... Quase todos que eu conheço, os metaleiros, o primeiro contato que eles tiveram com metal foi um Iron Maiden. Entendeu? Cara, assim, eu falei de Kiss e Queen, né? Mas eu acho que o Iron Maiden foi a banda de metal mesmo. Assim, o Judas e o Iron Maiden, eu posso dizer, sabe? Que chegaram meio... Porque em 79, 80, tinha saído Unleashing the East, que é um disco ao vivo do Judas que eu ouvi muito. Tanto é que no meu primeiro show que eu falei que eu toquei lá com a banda no colégio, eu toquei Diamonds and Rust, que é uma música do Judas Priest ao vivo e etc. Então, Judas e Maiden acho que é a porta realmente do metal. E aí, esse meu irmão, eu comecei a ouvir, eu sabia que ele ouvia e eu achava muita barulheira. O que eu tava ouvindo? Eu tava ouvindo Dance antes disso. Meu Deus, cara. Moleque, tava ouvindo Dance. Você foi salvo. Tava ouvindo Dance, cara, umas fitas, cassete. Mano, eu passei pela época da disco, né? De 78, 77, 79, cara, foi terrível, porque você via o Kiss fazendo música disco, né? I Was Made for Loving You, uma música disco, né? É um hit do Kiss, mas é pure disco. Você vê os Stones, né? Tattoo You, tem muita coisa disco ali. Mas enfim... Mudou completamente. Assim, eu acabei mudando da água pro vinho, porque um vizinho meu tinha o Brave New World, então isso foi em 2000, 2001, alguma coisa assim. E acho que foi 2000. Não, foi 2001, eu lembro exatamente que eu estava no primeiro ano do ensino médio no Cefet. E aí eu ouvi aquele disco ali e ele era mais palatável, sabe? Sim. Dava pra segurar a onda. E, eu sou do dance, mas eu tô curtindo isso aqui. E, legal, devagarzinho, não sei o que. Aí meu irmão, eu falei pra ele, eu tô ouvindo aqui um disco do Iron Maiden, cara. Um CD do Iron Maiden, maneiro. Meu irmão tinha caixas e caixas de CD. Gostava muito. Ele era o cara que ia toda semana na loja de CD, ou coisa assim, e o que tem de novo? E aí os caras tocavam as paradas e ele ia pegando, então ele descobria e conhecia muita coisa. Você gostava também de Rush? Cara, então, Yes, Pink Floyd... Menos, porque eu fui mais no que ele me apresentou. Sim, sim. Então eu saí do Dance pro Iron Maiden e aí o meu irmão... E aí os 4 primeiros discos que meu irmão me emprestou foi Angels Cry, do Angra, foi Somewhere Far Beyond, do Blind Guardian, foi Euthanasia, do Megadeth. E o outro eu não lembro. Ele não me marcou muito. Mas esses aqui meio que desenharam o meu gosto daqui pra frente. Sim. Um tanto. Eu gosto mais de Megadeth do que de Metallica, por exemplo. Então, inclusive, quando eu vejo um cara que assim, eu tenho uns quebra-gelo, né? Então, se o cara tá falando comigo e o cara é carioca, eu... Já, como 90% dos carioca é Flamengo, eu já chego e faço uma piada de Flamengo, não sei o quê. Se o cara tem um cabelão, eu já falo, aí, mano, tu gosta de... O que tu prefere, Megadeth ou Metallica? Aí, aí já tem ali um papo pra gente trocar, entendeu? Uma vez eu meti umas pra um cara e o cara falou, não, mano, eu gosto de Ana Castela. Sensacional.
Mas essa coisa de preferir um ou outro é muito tradicional, cara. Eu lembro com os meus amigos falando de AC/DC, por exemplo, Bon Scott ou Brian Johnson. Eu manjo Ozzy, Rush, né? mas não é... Tipo, eu vi vídeos do baterista do Rush rodando e o caralho, entendeu? Mas eu sempre preferi um Blind Guardian. Sim, entendeu? sim. Não, assim, são coisas da geração de cada um, né? Eu acho que o heavy metal, ele é o estilo mais popular do mundo. O Sepultura já foi para mais de 80 países, mano. Inclusive países com religião e política de formas diferentes, umas mais radicais, outras não, mas que a música e o heavy metal chegam. Inclusive tem banda no Irã de heavy metal. Nós já tocamos com banda iraniana na Armênia. Caralho. Olha a mistura, né? Aonde o heavy metal leva a gente, né? Geórgia, Armênia, África do Sul, Marrocos, enfim, Indonésia, que tem uma nação de heavy metal, um dos países mais metal do mundo. Eu achava que era o Japão. O Japão é mais espadinha, vamos dizer assim. Sim, é verdade. Não, é verdade. Né? É o Japão gosta mais dessa coisa verdade. mais técnica e tudo, mas a Indonésia é uma coisa mais pesada no sentido metálica, né? Sepultura, enfim. Mas enfim, mostra que o fã de heavy metal ele é bem eclético, ele é inclusivo também, porque você vê o que tem de banda feminina, né? Sim. O Rob Halford como homossexual, né? Vindo publicamente assumindo essa posição e não sendo cancelado por isso, né? Enfim, entre tantas outras, o Derek, um vocalista negro, né? Que também não é comum dentro do thrash, dentro do heavy metal. E, enfim, é um estilo, cara, assim, é tipo uma MPB, né? Que vai se ou um jazz, né? Que o rock, vamos dizer assim, que sofre tanta mutação, né? E a gente falando aqui de duas coisas, duas tendências diferentes, mas é tudo a mesma coisa no final, né? Todo mundo vai falar aqui de, de bandas em comum como Iron Maiden e talvez fases diferentes, né? Megadeth e tudo, mas que fazem parte da minha história também. Que é muito melhor que Metallica. Não, aí não acho. Né? Você quer falar sobre isso, né? Eu pensei, quando eu tava pensando nisso, eu pensei, porra, eu quero jogar o Andrés nessa fogueira, mané. Porque ele ainda tá em atividade. Não, eu conheço os caras, porra, pra mim é um privilégio. Falo, pô, sabe, ser amigo. Porra, encontra os caras, dá um abraço, né? Dá uns pega, enfim, porra, troca uma ideia, né? E, puta, isso pra mim, cara, não tem preço. Né? Eu consigo entender completamente. Cara, o Rust in Peace, por exemplo, é uma obra-prima, cara. Era um disco, assim, perfeito. Aquilo, pra mim, é o Megadeth, né? Pô, Rust in Peace, não, o Peace Cells, eu gosto muito, porque é a época de BH, quando eu tava lá com Sepultura, sabe? Ouvindo isso, eu ouvi muito Peace Cells também. Chris Poland, né, na guitarra, um puta música espetacular. Minha música favorita desse álbum aí é a última, Black Friday. Sensacional. Isso é maluquice. Então, assim... Aquilo ali pra mim é Megadeth. Mas quando é que, cara, o Megadeth... Metallica pra mim, cara, o Metallica pra mim é como um Black Sabbath, sabe? Eu acho que o Metallica com Ride the Lightning, principalmente, mudou a história da música, mano. Cara, Fade to Black, Cliff Burton, Fight Fire with Fire, For Whom the Bell Tolls, Call of Cthulhu, cara. Assim, o Sepultura seguiu muito essa estrutura de montar um álbum. Tá. Música porrada, a música tema, que é uma música mais groovada, que dá todo sentido ao disco, tematicamente, que é Ride the Lightning. Aí você tem uma For Whom the Bell Tolls e The Call of Cthulhu, lado A, né? Lado B, você já abre, né, com uma música esquisita, que é Escape, né? Enfim, e aí você fecha com uma música porrada. Enfim, Master of Puppets é meio assim. E o Arise é assim. O Arise a gente montou assim, tipo Arise, Dead in Burning Cells, Desperate Cry, né? Aquela coisa instrumental e tudo. Então você vê a influência que vai muito mais além do que o riff e a música em si, né? Como o Metallica se apresenta, mano. O Metallica é uma aula. Eu trabalhei com Metallica, eu toquei com eles, eu fiz o teste lá quando o James queimou o braço e tudo. É uma experiência maravilhosa, cara. Observar o Metallica fazendo é uma aula em todos os aspectos. O Sphere agora de Las Vegas, como eles estão anunciando, a desculpa que eles pediram, né, da confusão de venda de ingresso, a preocupação em melhorar o processo para a próxima fase. Cara, e quando eu toquei com eles lá, quando o James queimou o braço, eles deram chance para guitarrista que tocava em banda cover do Metallica do Canadá, não sei aonde. Cara, olha onde os caras vão. E o Metallica tava no Black Album fazendo turnê com Guns N' Roses em estádios pelos Estados Unidos. Estavam no momento mais alto e mesmo assim eles deram a chance para eles mesmos.
sabe? De ouvir uma interpretação e tudo. Eu vim do Brasil, cara. O Phil Rin, do Sacred Reich, que é muito amigo do Jason Newsted, baixista do Metallica na época, ele falou, pô, dá uma chance ao Andreas, ele curte muito Metallica, toca os negócios. Eu falei, pô, vem aí, a gente vai estar em Denver, em Colorado, em tal data e não sei o quê. Eu tava no Brasil. Em poucos dias, comprei uma passagem, fui pra lá, fui recebido com uma limusine no aeroporto, fui direto pra arena onde eles estavam ensaiando. E lá toquei 2 dias com os caras. Fui pra final com outro guitarrista, acabei não pegando, fiquei em segundo lugar. Mas, cara, experiência, puta, uma amizade com Jason Newsted que gerou várias bandas e sons. E até hoje eu tenho o contato do Lars, converso com ele e tudo. Cara, assim, e o respeito que eles têm pelo Sepultura, sabe? Pela música do Brasil, que eles conheceram mais através do Sepultura, né? Das bandas e etc. E, cara, é uma relação, assim, ainda de muito respeito e admiração, sabe? Eu ainda sou muito fã de Metallica. Pra mim é sempre muito esquisito estar do lado dos caras, sabe? Apesar de conhecer e trocar uma ideia, pra mim eu sempre sou muito fã, sabe? Entendi. Uma banda é espetacular, né? Então aí, Metallica é melhor que Megadeth pra mim. Bom, eu não consigo discutir com todos esses argumentos aí não, tá bom. Preciso escutar mais Metallica pra com mim, o menos Cliff nariz Burton, torcido. cara, o Cliff Burton é o Mozart, o Beethoven do thrash metal, cara. O Master of Puppets é uma obra-prima. Acho que não tem nada que chega perto, e não é em relação a Megadeth, é em relação a tudo. Sabe? O Master of Puppets tem que ser colocado junto com, sei lá, os melhores discos do The Who, do Beatles, dos Stones, sabe? Cara, é coisa assim de... Porra, de uma... Cara, Master of Puppets em si, a Orion, né? São óperas, né? São umas coisas muito bem formatadas e pensadas nos detalhes e o jeito que ele tocava o baixo, né? É uma pena que ele morreu tão cedo, né, cara? Mas ele deixou uma marca incrível. Eu ouvi tudo isso aí, mas eu acho que no meu caso eu fui mesmo enviesado pela escolha do meu irmão. E assim, se você me perguntar, hoje eu vou falar, cara, não, eu gosto mais de Megadeth. Mas você me deu boas razões pra eu ouvir. Mas, cara, o Ride the Lightning, que eu mencionei aqui como uma virada de página, o Dave Mustaine faz parte daquilo. Sim. Ele escreveu aquilo também. Né? Ele deu uma direção junto com Hetfield e o Kirk Hammett e tudo. Então, porra, Megadeth faz parte de tudo isso, né? Mas, porra, também não precisa... eu não tô falando que eu não gosto de metal. Sim. Né? Porque não precisa, dá pra tu gostar dos dois. Pô. Mas eu usou os caras porque pra mim é sempre um jeito de abrir um papo ali. E tu mencionou um troço, cara, que é sobre música do Brasil. Música vindo do Brasil, metal vindo do Brasil, Sepultura. Como é que isso foi recebido ao longo do tempo nos lugares e inclusive pelos outros artistas? Vocês não é comum, né? Não tem outras bandas do tamanho do Sepultura brasileiras, né? Na época, obviamente, não tinha nenhuma banda, né? Exato. Então foi sempre muito exótico, né? Porque assim, não tinha internet, não tinha essa coisa de TikTok ou Instagram que você fica mostrando o que você come no café da manhã ou o que você usa pra dormir e o cacete A4, sabe? Você tinha uma coisa muito mais fechada. Você via o disco e a foto que tava no disco. E depois tu ia lá e comprava uma revista pra ler uma entrevista. Exato. Né? E as revistas eram muito burocráticas no sentido de mostrar a imagem oficial da banda e etc. Não tinha uma coisa de backstage, essas coisas que o cara tá fazendo em casa, né? Então... Mas isso era vocês que impunham esse limite? Não, era da época. Assim. Era da época. Tá. Não tinha essa comunicação. Então, quando saía um Sepultura lá, ouvia o que estava sendo feito no Brasil por esses moleque, né? A gente... criou uma, assim, cara, a gente precisa conhecer esses caras. Quem que são esses caras, mano? Como é que eles são? Eles, né? É alto, é preto, é branco, enfim. Fica uma coisa assim, né? Uma aura de mistério, né? De misticismo. Sepultura é fácil pros caras falar também, Exato, tem essa. Sepultura. Né? Nos Estados Unidos a gente chegou lá, Sepultura. O quê? Sepultura. Né? Sepultura. Então vai por aí, né? E, cara, e a gente foi aprendendo a lidar com essa... surpresa de cada um, né? Dessa coisa de chegar na Europa e ter lá 2 fãs da Alemanha com a bandeira do Brasil e os caras ouvindo o hino nacional brasileiro no toco no carro. Pra agradar a gente, cara. Sabe? Umas coisas assim isso em 89, né? E os caras seguiam o ônibus, né? Iam em todos os shows ali na região e tudo. Era tipo quase um Grateful Dead, né? Tu tinha 20 e poucos anos. Isso foi em 90. O que eu tô tentando entender aqui, 21. Andreas, como é que isso mexeu com a tua cabeça? Porque
de fato exótico, incomum, fora da curva, e chegar na Alemanha, que é da onde tá, chegar num lugar que é de onde vinha música que irradiava a música, porque os espadinha nessa época aí tava saindo dali também, né, da Alemanha, tinha uma porrada de espadinha alemão, né? É que veio um pouco depois, na verdade, né? Tá bom, mas o meu ponto é, tu novão, numa situação